Mendiga chocante interrompe casamento de milionário e revela segredo fatal que pode mudar tudo. Era um dia de sol esplêndido e o salão do Lux Palace estava transbordando de opulência. As flores cuidadosamente dispostas, vestidos de gala, sorrisos de felicidade cercavam Fernando, o bilionário mais temido e admirado da cidade. Mas tudo mudou num piscar de olhos. Enquanto o juiz da cerimônia falava palavras de amor, uma figura inusitada apareceu. A porta se escancarou e entrou Clara, uma mulher com roupas desgastadas, seu cabelo desgrenhado e uma aura de dor que parecia cortar o ar. Os convidados congelaram. Um murmúrio crescente dançou entre a multidão. Como aquela mendiga ousou interromper um casamento milionário? Fernando, ela chamou, sua voz ecoando como um trovão no silêncio horrorizado. Olhos redespertados. Fernando ficou paralisado. Ele não reconheceu Clara, mas sabia que aquela invasão seria o primeiro de muitos pesadelos. Você não sabia. Você é um herdeiro ilegítimo, o filho do magnata falecido. Você não merece estar aqui. O mundo à sua volta desmoronou. As palavras de Clara cortaram como uma faca afiada, rasgando a fachada do controle. Isabela, sua noiva, ficou pálida, as mãos tremendo enquanto tentava manter a compostura. Ela respirou fundo, o coração batendo forte, enfrentando o impossível. Sai daqui, gritou, mas Clara não se movia. Seus olhos, cheios de uma determinação devastadora, capturaram a atenção de todos. A sala, antes iluminada e cheia de riso, se tornara um campo de batalha emocional. Fernando sentia um nó na garganta, um medo crescente se alastrando pelo peito. Uau! Era a verdade. A palavra herdeiro ressoava em sua mente. Os murmúrios tornaram-se gritos, cada convidado compartilhando segredos, especulações. Olhares de reprovação, sussurros de incredulidade. O glamour transformou-se em caos. Você tem uma ligação com a família dele. Eles estão em uma disputa feroz pelo legado que pode ser seu. Clara continuou, sua voz mais firme agora. Eles querem tudo de volta. Você, Fernando. Você é parte disso. Isabela olhou para Fernando, seus olhos se espelhando em desespero e raiva. A verdade se aprofundava, e ela percebeu que seus próprios segredos familiares também dançavam nessa tempestade. Seria possível que a vida dela estivesse entrelaçada com Clara, com um futuro que nunca imaginou? Um peso esmagador caiu sobre ela. Todos na sala prestaram atenção, atenção subindo como vapor, em uma chaleira prestes a explodir. Fernando, na sua frieza habitual, viu seu mundo ruir ao seu redor. Ele, o autoconfiante bilionário, agora se sentia vulnerável. Quem era ele? Um homem em interno apertado ou um filho perdido em um labirinto de ambição e traição? Clara, com suas palavras afiadas, era a chave para o mistério de sua ascendência, um abismo que poderia engolir tudo que ele construíra. A pressão aumentava, ele poderia mentir a si mesmo, mas aquela revelação mudava tudo. O olhar de Clara, férreo e intenso, o desafiava a encarar a verdade e suas emoções. Era um instante que poderia mudar suas vidas para sempre. Um futuro incerto se desenhava diante deles, onde alianças inesperadas podiam surgir e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala coçava em tensão, como se o ar estivesse prestes a explodir. Fernando sentia seu coração acelerar e um murmúrio crescente. Multidão parecia um eco distante chegando até ele como uma trombeta de aviso. Clara, com seu olhar fogo e sua verdade portante, havia desnudado seu mundo. Mas não era apenas a revelação da herança ilegítima que o aterrorizava. Fernando, Clara insistiu, sua voz agora mais baixa, mas carregada de urgência. Você precisa saber a verdade completa. Não é apenas sobre o legado ou a família. Sua vida está em perigo. Aquelas palavras lançaram um novo peso sobre seus ombros. O que ela queria dizer? A multidão em volta deles parecia um mar de rostos confusos, murmúrios e olhares perplexos revezando-se entre Fernando, Isabela e Clara. Ele lutou contra a crescente onda de ansiedade e admiradores silenciados. Do que você está falando? Fernando perguntou, a voz instável. Ele olhou para Isabela, que agora estava paralisada, os olhos arregalados e a boca entreaberta. Clara, o que está acontecendo? Eles não vão parar com você, Clara respondeu, um tremor na voz, mas com uma determinação que a tornava mais forte. A família que você acredita que é sua está envolvida em um jogo muito mais perigoso. Eles podem ter te traído desde o começo. Fernando franziu o senho. Suas mãos tremiam sob a mesa. O que ela estava insinuando? Traição? Seu pai, a família que o criou? De repente, um homem elegante, claramente alguém de influência, surgiu do fundo da sala. Ele era o advogado da família de Fernando. O homem tinha um olhar severo e um sorriso que parecia maldito. Desculpe interromper, disse ele em um tom que cortava como uma lâmina. Clara, você está ultrapassando os limites. Fernando, você precisa ignorar essa mulher. Isso é apenas uma tentativa de desestabilizá-lo. Os olhos de Clara brilharam com uma centelha. Você não vai se livrar de mim tão facilmente. Seu pai sabia. A ligação do Fernando com a família é muito mais profunda do que eles querem que você saiba. A multidão retinha a respiração. Cada pessoa tinha a sensação de que alguma verdade sombria estava prestes a ser revelada. Mas o advogado, agora mais perto, interrompeu. O que você realmente quer, Clara? Dinheiro? Promessas vazias? Não, você não entende. Tudo isso está interligado. O legado, o pai dele, exatos experimentos que foram feitos em sua família. A sala estava engasgada com atenção. O juiz, em um momento de incerteza, tentou restaurar a ordem, mas era tarde demais. A revelação estava a caminho, e agora Fernando estava mais perdido do que nunca. Ele olhou para Isabela. Sua expressão era uma mistura de horror e curiosidade. Fernando, você precisa ouvir. Existe um segredo que pode acabar com tudo. O que seu pai fez. Você não pode ignorar isso. Clara gritou, gesticulando com fervor. Fernando sentia a realidade se desintegrar ao seu redor. A palavra experimentos ecoava na sua cabeça. Algo frio e sombrio começava a tomar forma. Antes que pudesse elaborar, tudo escureceu por um instante. Um grito estridente rasgou o ar. O som parecia vir do fundo da sala. O que acabou de acontecer? Uma mulher do público, avermelhada do pânico, caiu no chão. Os convidados reviraram os olhos, deixando que o caos dominasse. O advogado virou-se para Clara, enquanto a multidão explodia em pavor. Um ataque! Um ataque! Eles estão aqui. O pânico começou a se espalhar, e as portas se fecharam com um estrondo. Fernando, por instinto e medo, segurou a mão de Isabela, sentindo a pressão em seu peito. As verdades, os segredos, o medo, tudo começava a se misturar. Mas que tipo de verdade seria capaz de provocar tal ataque? Silêncio. A sala parecia congelar, enquanto todos lentamente percebiam que talvez a batalha não fosse apenas emocional. Era algo muito, muito mais perigoso.
Uma sombra se aproximava, e o mundo que conheciam estava prestes a mudar para sempre. O silêncio se espalhava como uma névoa. Exada, a tensão palpável no ar, quando um grito estridente cortou a sala novamente. Era como se o tempo tivesse parado. Os rostos dos convidados, antes cheios de curiosidade e excitação, agora estavam repletos de medo e confusão. Uma mulher caíra, os olhos arregalados, a expressão congelada em horror. Clara, no centro do furacão, olhava em volta, impotente. Fernando puxou Isabela mais para perto, a mão dela tremendo na sua. "O que está acontecendo?" Ele sussurrou, mas a resposta estava longe demais. O advogado desviou o olhar, como se esperasse que tudo voltasse a ser normal. Mas não havia como. A realidade estava desmoronando. Clara começou a se mover, num frenesi. "Eles estão vindo. Você precisa se proteger, Fernando." Sua voz era frenética, como se uma sombra invisível estivesse esmagando. Fernando, perdido entre a verdade e o pânico, olhou para a multidão. A confusão só aumentava. As pessoas murmurando, tentando entender o que estava realmente acontecendo. Então, uma explosão de luz e o estremecer do vidro nas janelas anunciaram a entrada de agentes de segurança, armados e em formação. Eles cercaram o salão, seus rostos sérios e determinados. "Todos no chão!" gritaram. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas começaram a gritar, e a sala virou um caos. Clara foi empurrada para o lado, enquanto Fernando se forçou a pensar. "O que é que você sabe, Clara? O que é que você quer dizer com perigo?" perguntou, enquanto empurrava a multidão. Ele achou os olhos dela, desesperados, enquanto um deles parecia se abrir, como uma porta. Que revelaria a verdade que ele nunca quis saber. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Clara conseguiu gritar acima do murmúrio crescente. A verdade sobre você, Fernando, é muito mais sombria. Ele está envolvido em crimes que você jamais imaginou. A revelação voou na sala como um raio. As pessoas pararam de se mexer, fixando os olhos em Fernando. Ele sentiu cada par de olhos, a incredulidade misturada com uma curiosidade mórbida. "Eu sou o quê?" Aquelas palavras não faziam sentido. A única imagem que ele tinha do pai era um homem firme, honrado, que fizera sua fortuna com trabalho duro. Mas Clara continuou, agora sem fôlego. "A prova, a chave, são os arquivos que eles tentaram esconder. Se você for atrás, descobrirá tudo, Fernando. Seu nome está ligado a coisas que podem arruinar não só você, mas tudo o que você ama." Nesse momento, um estrondo maior ecoou, seguido de um grito. Fernando virou-se e viu um dos agentes caindo ao chão, sangue escorrendo de um ferimento. Um tiro. A sala ficou em silêncio novamente, a realidade de que estavam em perigo se tornando clara. As pessoas começaram a se agachar, buscando abrigo. Isabela, ligada ao seu lado, pegou a mão dele com força. "Fernando, precisamos sair daqui." A urgência no tom dela fez seu coração disparar. Mas a ideia de deixar tudo, de ser um fugitivo no próprio mundo, o aterrorizava. Ele, o bilionário, agora se via como presa. E foi naquele caos que um homem surgiu de trás dos agentes. Ele tinha um olhar frio e determinado, e Fernando o reconheceu. Era Roberto, um amigo da família, alguém que sempre esteve por perto, mas que agora parecia diferente. Ele saiu da linha, com uma expressão que misturava desespero e raiva. "Fernando, é a hora de você escolher um lado." As palavras flutuavam no ar, cercadas por tiro, gritos e pânico. Escolher um lado? Fernando se virou para Isabela, que apertava sua mão, agora completamente aterrorizada. O que Roberta estava sugerindo? Qual era a verdade que tinha ficado escondida sob as aparências? A sala, antes cheia de glamour e risos, agora se transformava em um cenário de guerra. O que tudo isso significava para ele? Um passado obscuro?
Um futuro incerto? Fernando começava a perceber que a vida que conhecia estava prestes a ser desmantelada, pedaço por pedaço. E enquanto a dúvida tomava conta de seus pensamentos, uma nova pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para descobrir a verdade? A explosão de um tiro o fez saltar, e dentro de si ele sabia que essa escolha chegaria rapidamente. Ele precisava fazer algo, mas o quê? O medo apertava sua garganta, e a sala, agora arremessada em caos, prometia que nada seria como antes. Fernando se sentia em um pesadelo. A tensão na sala era palpável, com gritos ecoando, tiros disparando e convidados aterrorizados se afastando. Ele olhou para Clara, seus olhos brilhando com uma urgência desesperadora. O que ela estava dizendo? O pai dele envolvido em crimes. Essa ideia era insuportável. Mas, antes que ele pudesse questionar mais, outro tiro cortou o ar e, instantaneamente, um novo caos tomou conta. Isabela, ainda agarrada à mão dele, puxou-o para o lado, buscando abrigo atrás de uma mesa. Precisamos sair! Agora! Ela estava em pânico, a voz tremendo. Mas e Clara? Fernando olhou para ela e viu Clara muito perto, pois todos no salão estavam agora buscando um lugar seguro. No entanto, Clara parecia completamente absorvida. Como se uma verdade inominável a tivesse paralisado. Então, em meio ao caos, uma voz familiar ressoou. Fernando, mova-se! A figura era Roberto, com seus olhos frios e uma irradiação estranha. Não é seguro aqui, venha comigo. Fernando hesitou. Ele olhou para Roberto, que parecia ser o único com uma saída em mente, mas ao mesmo tempo, Clara gritou: ele não pode ser confiável, ele está com eles. A tensão aumentava e o coração de Fernando disparava. Ele queria confiar em Roberto. Mas, e Clara? O que significava tudo isso? Sabendo que o tempo se esgotava, ele tomou uma decisão rápida e gritou: Isabela, vamos com Roberto. Os passos foram apressados, mas antes que conseguissem se mover, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta dos fundos foi arrombada e um grupo de homens armados invadiu o salão. A sala se transformou em um campo de batalha. Gritos, tiros e o caos se desenrolavam como um filme de terror. A adrenalina tomou conta de Fernando, enquanto ele puxava Isabela, tentando encontrar uma saída. Para lá! Roberto gritou, apontando para um corredor à direita. Mas, no mesmo instante, Clara, ainda em pé, atraiu a atenção dos invasores. Ele precisa saber a verdade. Ela estava gritando para Fernando, sua determinação inabalável destacando-se no meio do desespero. Clara, não faça isso! Isabela gritou, mas já era tarde demais. Os homens se voltaram, e com um movimento rápido, um dos deles agarrou Clara, arrastando-a para fora do salão. O desespero tomou conta. Fernando hesitou um instante, sentindo um nó na garganta. Clara, mas a palavra mal saiu antes que ele se virasse novamente para Roberto e Isabela. Vamos! Correndo pelo corredor, o eco de gritos e tiros seguia atrás deles. A mente de Fernando estava um turbilhão. As revelações, o perigo iminente, tudo parecia um pesadelo. Ele queria entender, mas não havia tempo. Enquanto corriam, ele sentiu o olhar de Isabela sobre ele, misto de medo e confusão. Quando finalmente chegaram a uma sala lateral, Roberto se virou para eles, a expressão tensa. Temos que conversar agora. A situação é mais complicada do que todos pensam. Fernando estava exausto, mas a urgência da situação forçou-o a escutar. O que você sabe, Roberto? A pergunta saiu sem pensar. Sobre seu pai, ele não é apenas um empresário, começou Roberto, ofegante. Você precisava estar a par da verdade. Não sou apenas amigo da família, sempre estive envolvido com ele. As palavras ecoaram como um trovão na mente de Fernando. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele se envolveu em um projeto secreto, algo que você nunca poderia imaginar. Você está no centro disso.
Seus pais não eram apenas quem pensávamos que eram. Antes que ele pudesse processar, Clara apareceu. Mesmo com os homens armados ainda à espreita, sua presença era uma dança entre o perigo e a revelação. Fernando, o que Roberto não te contou é que o seu pai, o que ele fez, foi porque ele tinha um motivo, algo incontrolável. Você precisa saber quem você realmente é. E com isso, o chão sob os pés de Fernando pareceu ceder. Lembranças, mentiras e segredos começavam a formar um quebra-cabeça macabro. Antes que pudesse elaborar, um grito estridente cortou o ar, e em meio ao caos, uma luz brilhante invadiu a sala, inundando tudo com uma claridade ofuscante. O que estava acontecendo? Neste momento, Fernando sentiu seu mundo se desmoronando. A verdade, os laços familiares, tudo começava a fazer sentido, mas de uma maneira que ele jamais havia imaginado. E enquanto a luz o cercava, algo passou em sua mente, uma imagem fugidia que poderia mudar tudo. Agora, no furor da incerteza, ele precisa encarar o que realmente está em jogo. Você precisa decidir, Fernando. Sua vida depende disso. O que Clara e Roberto sabiam poderia reescrever a história de tudo o que ele pensava saber. Mas como ele poderia confiar nos que cercavam seus medos e revelações? A luz ofuscante se aproximava, e com ela, a promessa de uma verdade devastadora. A luz ofuscante os envolveu, fazendo Fernando fechar os olhos por um momento. A adrenalina pulsava em suas veias, sua mente fervilhava. Com as palavras de Clara, o perigo, a verdade, o legado. Em meio ao caos, sentiu o coração acelerar enquanto se perguntava qual era realmente o mistério que o cercava. Clara, ele gritou, mas a voz dele mal alcançou seus ouvidos. Então, naquele instante crítico, um som ensurdecedor ecoou. A porta de trás da sala se estilhaçou. Uma rajada de tiros cortou o ar, e os homens armados invadiram o salão, como se houvessem saído de uma cena de filme. Fernando puxou Isabela para mais perto, seus olhos se movendo freneticamente. O pânico tomou conta, enquanto a sala se tornava um campo de batalha. Clara foi jogada para o chão, e ele percebeu que estava prestes a perder a única chance de descobrir a verdade. Entre o caos, algo dentro dele despertou. Sem pensar, ele se virou em direção a Roberto. O que está acontecendo? Ele exigiu, enquanto o som do disparo ressoava como música de fundo. O que você esconde? Roberto hesitou por um segundo, os olhos dele parecendo mais frios do que nunca. A verdade é que seu pai não é a pessoa que você sempre acreditou que ele fosse. Essas palavras ecoaram em sua mente. Fernando lutou para processar a informação. Do que você está falando? A sua voz tremia, não apenas de medo, mas de uma raiva crescente. Ele estava envolvido em atividades secretas, coisas que ninguém pode saber. E você, Fernando, é parte de tudo isso de uma forma que você não imagina. Roberto continuou, tentando se aproximar. Mas antes que Fernando pudesse questioná-lo mais, um grito irrompeu do fundo do salão. Era Clara, seus olhos arregalados, pálidos como um fantasma. A verdade que você precisa, Fernando. Seu pai está vivo. Aquilo soou como um trovão, ressoando em cada canto da sala. Ele congelou. O quê? Como assim vivo? Ele não conseguia processar. O homem que ele conhecia como pai estava morto há anos. Clara se levantou, a determinação queimando em sua expressão. Ele não morreu. Ele foi escondido. E agora todo esse plano, tudo isso está interligado com você, com sua vida, seu legado. Você é a chave e a vítima. Os olhares na sala mudaram. A maioria dos convidados, paralisados, agora segurava a respiração, buscando cada palavra. Fernando sentiu-se como se a terra, sob seus pés, estivesse desmoronando. O que ela estava dizendo? Isso não poderia ser verdade. O pai dele, um homem que sempre admirou, uma figura que representava tudo, havia mentido.
Antes que pudesse responder, outro disparo soou, e o pânico se intensificou. Os homens armados se moviam rapidamente, cercando Fernando e Isabela. O grupo apresentava um mistério sinistro e ameaçador. Clara, ainda em pé, parecia destemida, como se tivesse enfrentado a vida toda. Você precisa decidir, ela gritou, a voz firme. Confiar em mim ou não, a verdade te libertará. Nesse momento, Roberto avançou. Você não entende, Clara. Se ele descobrir tudo agora, pode ser tarde demais. Eles não estão apenas atrás dele. Eles buscam acabar com toda sua família. Ui, como se uma cortina tivesse sido levantada. Fernando começou a conectar as peças. Quem eram aquelas pessoas? O que realmente acontecera com seu pai? Ao olhar para Clara, algo profundo se acendeu. O que você sabe sobre ele? O que mais você esconde? Sua mente rolava com imagens do passado, lembranças distorcidas por mentiras. As memórias do pai, os sorrisos, os conselhos, tudo agora parecia um ato. E nesse momento de caos total, onde a confusão reinava, a porta dos fundos se abriu novamente, revelando uma figura familiar. Era a mãe de Fernando, que ele acreditava estar em casa cuidando das coisas. Mas agora ali estava ela, com uma expressão decidida. Fernando, eu preciso que você me escute. O mundo parou. Seus olhos se arregalaram ao ver a mulher que ele amava. E temia ao mesmo tempo, agora, naquela situação. O que ela sabia? Sua entrada mudou tudo. O que mais estava oculto? E o que ela significava para toda essa trama? Fernando sentiu um nó na garganta, enquanto lágrimas ameaçavam escorregar. Essa era a pergunta que ecoava em sua mente. Quem ele realmente era? O mundo de Fernando parecia girar. Ele olhou para sua mãe, que agora estava na sala, e as palavras dela ecoavam na sua mente. Fernando, eu preciso que você me escute. A expressão dela era uma mistura de dor e determinação. Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, um grito cortou o ar. Era Isabela, apontando para a porta onde os homens armados estavam se aproximando. A sala pegou fogo, e era cada vez mais difícil distinguir quem era amigo e quem era inimigo. Fernando, você precisa entender. A mãe dele continuou ignorando o caos à sua volta. Seu pai fez coisas terríveis, e eu fui forçada a esconder a verdade para te proteger. A honestidade nas palavras dela quase tirou o ar de Fernando. Como assim escondida? Ele sempre viu sua mãe como a pessoa que contava a verdade. Do que você está falando? O que você escondeu? A voz dele estava trêmula, as palavras mal saindo de sua boca. Sobre a sua origem, Fernando, você não é apenas um bilionário. Você é filho de um experimento. Ela respirou fundo, como se aquilo fosse uma confissão que carregava durante toda a vida. Seu pai não era só um empresário. Ele estava envolvido com pesquisas secretas sobre genética, designando você como um produto de um experimento falho. Essas palavras cortaram fundo como uma faca, arrebatando Fernando em um mar de confusão e choque. Um experimento? Como assim? Ele olhou ao redor, sentindo que o chão estava se abrindo sob seus pés. As vozes na sala se misturavam em um eco distante, enquanto a revelação invadia sua mente. Eu não queria que você soubesse assim, mas a verdade é que você é um híbrido, uma combinação de várias linhagens genéticas. Eles te criaram para ser uma arma ou um líder em um plano que está muito além da nossa compreensão. A família que você achava que conhecia não era a família verdadeira. A mãe de Fernando estava nervosa e a verdade a libertava enquanto a aprisionava. Fernando respirou fundo, tentando se manter firme. Ele olhou para Clara, que estava atenta, esperando a reação dele. Mas ele sentiu seu coração apertar. E o que isso significa para mim? O que você quer dizer com arma? O pânico começava a tomar conta.
Um barulho ensurdecedor interrompeu e mais tiros ecoaram, fazendo todos se encurvarem. Fernando viu homens se movendo rápido. A adrenalina disparou e ele soube que precisava fazer algo. "Precisamos sair, agora!" gritou ele para Isabela, mas ela estava paralisada, os olhos fixos na mãe dele. E foi nesse momento que um dos homens armados se virou, mirando diretamente para a mãe de Fernando. "Não, afastem-se dela!" Fernando gritou, mas já era tarde. Um tiro disparou, e tudo ficou em câmera lenta. Ele viu a expressão no rosto dela se transformar em expectativa e dor. "O que você fez?" Sua voz estava cheia de horror enquanto corria em direção a ela. Clara e Roberto tentavam puxá-lo de volta, mas Fernando estava determinado. Ele não podia perder mais alguém. Mas ao chegar perto, viu que sua mãe estava caída, uma expressão de dor ainda estampada no rosto. O tempo parou. "Mãe!" O desespero tomou conta dele. Ele se agachou ao lado dela, mas o que viu a deixou muito mais pálida. Ouvindo o murmúrio da multidão, a confusão pairava no ar. Você não pode deixar! O que eu faço agora?" Ele não entendia. Um dos homens armados se aproximou. E Clara tomou uma atitude. "Ele precisa saber a verdade, não importa o custo", gritou, avançando em direção ao homem. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma explosão a afastou, jogando Fernando para o chão. E no calor do momento, ele sentiu a verdade vazar entre seus dedos, como areia na ampulheta. Quando tudo ficou em silêncio novamente, Fernando percebeu que havia algo mais. As lembranças começaram a surgir. A mãe dele não apenas lhe escondeu a verdade sobre seu pai, mas tinha algo mais profundo, algo que poderia destruir tudo o que ele acreditou ser real. O que mais ela poderia ter feito? E enquanto o olhar de Fernando se fixava em seu corpo, a única certeza que tinha agora era de que a vida dele nunca mais seria a mesma. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma sombra se moveu no canto do salão. O coração acelerou. A última pergunta de sua mãe ainda gravitava em sua mente. Você é a chave e a vítima. O que isso significava? Dark sky and cold stars awaited him, with the infinite abyss conspiring in the background. Qual era a verdadeira natureza de seu ser? E o que mais estava prestes a ser revelado? Fernando olhou para sua mãe em choque. Enquanto o eco do tiro ainda reverberava no ar, o rosto dela estava pálido, mas seus olhos queimavam com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. No entanto, no fundo da mente dele, uma sombra de desespero o envolvia. Ele precisava saber a verdade. O pai dele, como poderia ter se envolvido em algo tão sinistro? Fernando. A voz da mãe dele estava fraca, mas clara. Você não pode deixá-los pegá-lo. Eles querem mais do que você imagina. O que seu pai esteve fazendo não era apenas um experimento qualquer. Era algo que poderia mudar tudo. Os olhos de Fernando correram pela sala em busca de Clara, que parecia se recuperar após a explosão e se levantava lentamente. Até mesmo Roberto estava parado, a expressão severa, como se estivesse ponderando suas possibilidades. O ambiente estava repleto de tensão, e cada movimento se sentia como uma ponte entre a vida e a morte. Vocês precisam sair daqui, Roberto gritou, quebrando o silêncio tenso. Agora, mas antes que pudessem se mover, uma figura surgiu entre os homens armados. Um homem alto, com um olhar penetrante, que agitava uma arma como se estivesse comandando a situação. Fernando o reconheceu. Era Henrique, um antigo amigo da família, alguém que parecia sempre um pouco demais próximo de seu pai. Fernando, ele gritou, sua voz ecoando com uma autoridade inesperada. Você precisa ouvir. O que você sabe, Henrique? A raiva começou a puxar as palavras de Fernando, transformando o medo em indignação. Henrique se inclinou para a frente, e os olhos dele brilhavam com um fogo intenso. Seu pai, ele te escondeu muito mais do que você imagina. Ele não estava apenas acumulando riqueza.
Ele estava criando um legado que poderia colocar tudo a perder. Um legado? Fernando não queria ouvir mais. Ele estava começando a entender que estava no meio de uma rede de segredos que poderia destruí-lo. Mas antes que pudesse processar mais informações, Henrique continuou, agora com um tom mais sombrio. Você não é só um bilionário, Fernando. Você é o produto de experiências genéticas que seu pai conduziu. E a sua mãe, ela sabia disso o tempo todo. O ar ficou pesado. As palavras dele flutuavam ao seu redor, como um denso nevoeiro, tornando difícil respirar. Fernando sentiu uma onda de náusea. Isso não pode ser verdade, ele gritou. O som na sala sumiu e todos os olhares estavam agora fixos nele, avaliando suas reações. A mãe dele se endireitou e seus olhos brilharam com uma mistura de amor e arrependimento. Eu tinha que te proteger, meu filho. Não poderia deixá-los te sequestrar ou usar você como um experimento mais uma vez. Como assim mais uma vez? A mente de Fernando girava, sem conseguir conectar as peças. O que ela estava insinuando? E então, a sala inteira pareceu tremer sob os pés dele. A verdade era muito mais horrível do que ele jamais imaginou. Ele não estava apenas enfrentando adversários. Ele era o centro de um plano maligno. Mas nesse momento de desespero, a porta da sala foi arrombada novamente, e um novo grupo de homens armados entrou, desta vez com uniformes até então não vistos. Eles irromperam como um furacão, dispersando os presentes. Um deles se destacou, caminhando com uma confiança que fazia o coração de Fernando disparar. Fernando, vamos, você é o único que pode salvar todos nós. Era um rosto conhecido. Era Dr. Silas, um cientista que tinha trabalhado com seu pai em projetos secretos. Ele virou-se para Fernando com um olhar carregado de urgência. Se você não for agora, tudo estará perdido. Eles sabem que você está aqui. Fernando ainda não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas a expressão no rosto do Dr. Silas parecia promissora e aterrorizante. Tudo ao mesmo tempo. Ele percebeu que o que estava servindo como proteção poderia se transformar em um fardo mortal. Esperem, o que você sabe que eu não sei? O que realmente está em jogo aqui? Os homens armados o cercaram, mas Silas estava determinado. Você não tem tempo, precisamos sair agora, seu pai. Deixou pistas sobre tudo. Ele nunca quis que você vivesse nessa mentira. E com isso uma bomba desabou em sua mente. Pistas? Um legado para descobrir? Mas isso significava que a luta entre o que ele acreditava como verdade e a realidade obscura que o cercava estava apenas começando. Ele estava às vésperas de um colapso absoluto, e a revelação final, que estava prestes a ocorrer, poderia mudar tudo. As sombras cresceram sobre Fernando e todos na sala. E ele percebeu que a batalha que estava prestes a enfrentar seria muito mais do que aqueles momentos intensos já haviam mostrado. A questão não era apenas sobrevivência, mas a descoberta de quem ele realmente era, tornar-se tudo o que seu pai queria que ele fosse, ou se rebelar contra um destino traçado por mentiras. E, com o tempo se esgotando, a única coisa que ele sabia agora era que a luta estava longe de terminar, e a verdade ainda não havia sido totalmente revelada. Fernando estava paralisado, a mente a mil, enquanto a confusão pairava no ar. Dr. Silas havia acabado de revelar que seu pai, o homem que ele admirava, era um mentiroso, e a sua mãe, naquele momento de tensão, parecia prestes a desabar sob o peso daquela verdade terrível. Mas antes que ele pudesse absorver tudo, um novo barulho cortou a sala como um tiro. Uma explosão, seguida por gritos. Os homens armados reagiram rapidamente. As portas foram arrombadas novamente, entrando mais figuras sombrias. Mas não eram apenas invasores, eram rostos familiares para Fernando. Ele viu um grupo que parecia ter saído dos corredores de sua infância.
Antigos amigos de seu pai, alpinistas da alta sociedade, agora com expressões de vingança exasperada. E entre eles havia alguém que congelou seu sangue. Julie, ele mal pôde acreditar. Ela era uma antiga colega de escola, agora uma mulher com expressão dura, quase implacável. Fernando nunca soube que Julie estava envolvida nesse tipo de mundo. Ele se sentiu perdido em sua própria percepção da realidade. O que ela estava fazendo ali? A sala se transformou em um caos absoluto. Não se movam, gritou alguém do grupo de Julie, suas palavras ecoando entre os murmúrios e sussurros dos convidados ainda petrificados. Fernando, você não tem ideia do que está prestes a acontecer, mas precisa escolher um lado e rápido. A indignação brotou na voz dele e um toque de desespero começou a tomar conta. Quem é você para me dizer o que fazer? Você estava na minha vida, agora está aqui como se tudo isso fosse um jogo. Isso nunca foi um jogo, Fernando. Julie gritou, seus olhos brilhando com emoções conflitantes. Você é o ápice de tudo por que lutamos. Seu pai, ele não era só um homem de negócios. Ele fez escolhas para algo que poderia mudar o mundo. Um legado, certo? O legado de um criminoso? Fernando respondeu, voltando-se para Silas e sua mãe, buscando alguma explicação, algo que fizesse sentido. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um grito horrorizado surgiu do fundo da sala. É uma armadilha. Os agentes, percebendo a situação, começaram a cercar Fernando, oferecendo proteção, mas também cortando qualquer chance de escape. Ele olhou para Isabela, que estava paralisada em choque, e queria gritar para que ela ficasse com cuidado. Mas algo no olhar dela, uma sombra de entendimento, fez seu coração sentir um frio instantâneo. Isabela, o quê? Ele mal pôde terminar a pergunta. Então, antes que suas palavras alcançassem Isabela, ela se aproximou dele com uma expressão transformada. Fernando, você não me conhece de verdade. O que ela disse o fez estremecer. Eu sou parte disso tudo. E o que estamos enfrentando aqui é muito mais profundo do que seu pai e sua mãe. Eles não são seus verdadeiros pais. Uma onda de choque percorreu Fernando. O que ela estava insinuando? Ele se sentiu se afogar em um mar de revelações. Do que você está falando? A voz dele tremeu. Isabela puxou uma pulseira do bolso, a luz brilhando sobre uma gravação que Fernando reconheceu. Eu sou irmã do seu pai, e seu verdadeiro nome é Alexandre. Você está no meio de uma disputa pela herança de algo que nunca quis saber, porque foi mantido escondido para sua proteção. O silêncio tomou conta da sala. Cada olhar se voltou para Fernando, agora cercado por amigos, inimigos e familiares, enquanto a verdade ardia na sua boca como ácido. Não, isso não faz sentido. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Espera, você está me dizendo que sou Alexandre? Que você é minha irmã? E ali, no meio da confusão, no instante exato em que a verdade sobre sua origem se desdobrava, um último tiro soou. Desta vez, soou mais um grito. Uma pessoa caída ao chão. Silêncio absoluto. Fernando ficou paralisado. Os corpos ao seu redor se moveram em pânico. Mas algo dentro dele estava se despedaçando. O que mais havia perdido? Que herança era essa? E agora, naquele instante tenso, ele percebeu que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Uma nova pergunta ecoava na cabeça. Até onde iria para saber a verdade, mesmo que custasse tudo o que ele conhecia? Fernando estava paralisado, a mente a mil enquanto a confusão pairava no ar. Dr. Silas havia acabado de revelar que seu pai, o homem que ele admirava, era um mentiroso. A sua mãe, naquele momento de tensão, parecia prestes a desabar sob o peso daquela verdade terrível. Mas antes que ele pudesse absorver tudo, um novo barulho cortou a sala como um tiro. Uma explosão, seguida por gritos. Os homens armados reagiram rapidamente. As portas foram arrombadas novamente, entrando mais figuras sombrias. Mas não eram apenas invasores.
Eram rostos familiares para Fernando. Ele viu um grupo que parecia ter saído dos corredores de sua infância, antigos amigos de seu pai, alpinistas da alta sociedade, agora com expressões de vingança exasperada. E entre eles, havia alguém que congelou seu sangue. Julie! Ele mal pôde acreditar. Ela era uma antiga colega de escola, agora uma mulher. Oh, expressão dura, quase implacável. Fernando nunca soube que Julie estava envolvida nesse tipo de mundo. Ele se sentiu perdido em sua própria percepção da realidade. O que ela estava fazendo ali? A sala se transformou em um caos absoluto. Não se movam! Gritou alguém do grupo de Julie. Suas palavras ecoando entre os murmúrios e sussurros dos convidados ainda petrificados. Fernando, você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Mas precisa escolher um lado e rápido. Escolher um lado? A indignação brotou na voz dele, e um toque de desespero começou a tomar conta. Quem é você para me dizer o que fazer? Você estava na minha vida, agora está aqui, como se tudo isso fosse um jogo. Isso nunca foi um jogo, Fernando. Julie gritou, seus olhos brilhando com emoções conflitantes. Você é o ápice de tudo por que lutamos. Seu pai, ele não era só um homem de negócios. Ele fez escolhas para algo que poderia mudar o mundo. Um legado, certo? O legado de um criminoso. Fernando respondeu, voltando-se para Silas e sua mãe, buscando alguma explicação, algo que fizesse sentido. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um grito horrorizado surgiu do fundo da sala. É uma armadilha! Os agentes, percebendo a situação, começaram a cercar Fernando, oferecendo proteção, mas também cortando qualquer chance de escape. Ele olhou para Isabela, que estava paralisada em choque, e queria gritar para que ela ficasse com cuidado. Mas algo no olhar dela, uma sombra de entendimento, fez seu coração sentir um frio instantâneo. Isabela, o quê? Ele mal pôde terminar a pergunta. Então, antes que suas palavras alcançassem Isabela, ela se aproximou dele com uma expressão transformada. Fernando, você não me conhece de verdade. O que ela disse o fez estremecer. Eu sou parte disso tudo. E o que estamos enfrentando aqui é muito mais profundo do que seu pai e sua mãe. Eles não são seus verdadeiros pais. Uma onda de choque percorreu Fernando. O que ela estava insinuando? Ele se sentiu se afogar em um mar de revelações. Do que você está falando? A voz dele tremeu. Isabela puxou uma pulseira do bolso, a luz brilhando sobre uma gravação que Fernando reconheceu. Eu sou irmã do seu pai, e seu verdadeiro nome é Alexandre. Você está no meio de uma disputa pela herança de algo que nunca quis saber, porque foi mantido escondido para sua proteção. O silêncio tomou conta da sala. Cada olhar se voltou para Fernando, agora cercado por amigos, inimigos e familiares, enquanto a verdade ardia na sua boca como ácido. Não, isso não faz sentido, ele gritou. O som na sala sumiu e todos os olhares estavam agora fixos nele, avaliando suas reações. A mãe dele se endireitou e seus olhos brilharam com uma mistura de amor e arrependimento. Eu tinha que te proteger, meu filho. Não poderia deixá-los te sequestrar ou usar você como um experimento mais uma vez. Como assim mais uma vez? A mente de Fernando girava, sem conseguir conectar as peças. O que ela estava insinuando? E então, a sala inteira pareceu tremer sob os pés dele. A verdade era muito mais horrível do que ele jamais imaginou. Ele não estava apenas enfrentando adversários. Ele era o centro de um plano maligno. Mas nesse momento de desespero, a porta da sala foi arrombada novamente e um novo grupo de homens armados entrou, desta vez com uniformes até então não vistos. Eles irromperam como um furacão, dispersando os presentes. Um deles se destacou, caminhando com uma confiança que fazia o coração de Fernando disparar. Fernando, vamos, é o único que pode salvar todos nós. Era um rosto conhecido.
Era Dr. Silas, um cientista que tinha trabalhado com seu pai em projetos secretos. Ele virou-se para Fernando com um olhar carregado de urgência. Se você não for agora, tudo estará perdido. Seu pai deixou pistas sobre tudo. Ele nunca quis que você vivesse nessa mentira. E com isso, uma bomba desabou em sua mente. Pistas? Um legado para descobrir? Mas isso significava que a luta entre o que ele acreditava como verdade e a realidade obscura que o cercava estava apenas começando. Ele estava às vésperas de um colapso absoluto, e a revelação final que estava prestes a ocorrer poderia mudar tudo. As sombras cresceram sobre Fernando e todos na sala, e ele percebeu que a batalha que estava prestes a enfrentar seria muito mais do que aqueles momentos intensos já haviam mostrado. A questão não era apenas sobrevivência, mas a descoberta de quem ele realmente era, tornar-se tudo o que seu pai queria que ele fosse, ou se rebelar contra um destino traçado por mentiras. Enquanto o tiroteio continuava com gritos enfileirados cortando o ar, Fernando virou-se para Julie, que tinha se aproximado. Você está com ele ou com eles? A pergunta escapuliu antes que ele pudesse pensar. E então aconteceu. Um estrondo. Um dos lados da sala desabou em uma nuvem de fumaça e poeira. Fernando e os outros foram lançados ao chão, atordoados. A cena em torno deles transformou-se em um frenesi. Do meio da fumaça, uma figura surgiu. Era seu pai, vivo. Ele havia aparecido como uma miragem, um fantasma que eles acreditavam perdido. A expressão dele era uma mistura de desespero e determinação. Fernando, vamos, agora o destino da nossa família depende disso. A adrenalina correu como um rio caudaloso e intensamente gelado no corpo de Fernando. Ele se sentiu dividido. Palavras não eram suficientes para descrever o que estava acontecendo. A verdade que sua mãe havia escondido, as ligações com Isabela e Julie. Agora um pai ressuscitado. Você não pode confiar no que eles dizem. Ele ouviu o eco de Clara, cuja voz ainda vibrava mais aquela vez. Mas como? Como poderia confiar em alguém quando tudo o que ele havia acreditado era uma construção de mentiras? O pânico reinava. O que mais ele não sabia? E ali, no centro do caos, enquanto o pai estendia a mão, Fernando se viu em uma encruzilhada. O que era verdade? E quem ele realmente escolheu ser? Uma escolha impossivelmente pesada. O que ele realmente queria saber e descobrir? Fernando ficou completamente paralisado. Ele encarou seu pai, a figura que ele pensava ter perdido para sempre. Você está vivo? As palavras mal saíram. Um sussurro carregado de incredulidade. O pai dele avançou, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e urgência. Sim, filho, e precisamos ir agora. O desespero na voz dele era palpável. Enquanto a fumaça se dissipava, Fernando olhou ao redor. Vendo a sala em desordem total, sua mãe caída, Isabela e Clara empurradas para o fundo da confusão, Julie e os homens armados prontos para uma luta. O ar estava espesso com a tensão e o medo, mas algo dentro dele começava a se acender. Pai, explique, o que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? O pânico fazia seus lábios tremerem. Ele queria entender. Ele precisava saber. Você não tem tempo para isso. Estou em perigo e você também. Eles estão atrás de você e precisam me pegar também. Precisamos sair. Agora. O pai dele estendeu a mão, quase implorando. Fernando hesitou. Cada instante parecia uma eternidade, mas a veracidade nas palavras do pai e o desespero nos olhos dele o fizeram decidir. Então, um estrondo ecoou. A porta foi arrombada mais uma vez, e um grupo de invasores irrompeu. Fernando, para cá! Gritou Clara, tomando a frente, puxando-o para um corredor. Ele se virou e viu sua mãe, caída e pálida, e não pôde deixar de sentir uma pontada de dor. Eu não posso deixá-la.
gritou, mas Isabela segurou seu braço. Precisamos ir, agora, ela se levantará. A urgência na voz de Isabela galvanizou Fernando. Ele sabia que teriam uma chance. O passado estava sobre eles, mas o futuro também. Ele não podia hesitar mais. Enquanto eles corriam, ouviu os gritos se misturando com os tiros, os ecos de uma vida que ele não sabia que tinha. Fernando, a voz de sua mãe soou ao longe, clara e aguda através do caos. Ele olhou para trás, vendo-a se levantar com dificuldade. A determinação dela era forte, mas o cuidado que ele sempre quis evitar parecia estar finalmente se concretizando. Eu te amo, ela gritou, e a realidade daquilo o atingiu como um raio. Ele não tinha como voltar, ele não poderia desvendar mais segredos, mas sabia que precisava enfrentar o que viria. Fernando se virou e correu. As respostas estavam esperando. Enquanto ele se afastava, uma parte de si sabia que sua história estava apenas começando. Havia mais nesse legado do que ele jamais compreendeu. Desapareceram pelo corredor e quando as portas se fecharam atrás deles, a mente de Fernando continuou girando de perguntas. Quem realmente era ele? Quais eram as verdadeiras ambições de seu pai? E o que tudo aquilo significava para o mundo? Então ele finalmente sentiu. A liberdade estava ao alcance. Um futuro mesmo que incerto estava à frente. A adrenalina pulsava em seu corpo, mas um frêmito de esperança se acendeu. Ele era mais do que um bilionário. Ele era um sobrevivente. Com a família finalmente reunida e a verdade emergindo, ele estava começando a entender que essa luta seria o marco de uma nova era. Conforme avançavam, uma nova luz se acendeu no horizonte, sinalizando um novo começo, e uma aventura que ele nunca imaginou que viveria. E você? O que achou de tudo isso? Não espere nem mais um segundo para compartilhar sua reação. Este é o momento de mostrar seu apoio, então se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, isso nos ajuda muito. Comente abaixo suas teorias porque eu quero saber o que vocês acham. Compartilhe este vídeo agora mesmo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Vamos juntos e até a próxima.